são rastejantes, algumas bem perigosas e geralmente causam medo nos humanos. Vamos conhecer mais o mundo das serpentes? Elas são répteis que vivem geralmente no solo, mas não é incomum encontrar uma ou outra espécie em árvores, em túneis subterrâneos e na água. As cobras estão em todos os continentes, menos nos polos norte e sul devido às condições extremas de temperaturas. Em todo o mundo existem cerca de 2.900 espécies ou tipos de cobras. As mais conhecidas são as najas, as víboras, as jiboias e as pitons. As cobras que são venenosas são chamadas de peçonhentas. Entre as curiosidades desse tipo de bicho está que as cobras crescem a vida inteira. É por isso que a cada pouco elas trocam de pele para ajustar o novo corpo. A maior cobra do mundo é a piton, que pode chegar a 10 metros de comprimento. Na América do Sul, a maior é a sucuri, que vive perto de rios e lagos. A pele destes répteis é formada por fileiras de escamas, que podem ser brilhantes e lisas ou então rugosas. Você sabia que as cobras sentem o olfato pela língua? Isso mesmo, a língua é bifurcada e serve para analisar as partículas de odor do ambiente ao redor. É por isso que ela fica assim o tempo todo. E mais, as cobras não ouvem. Elas se guiam pelas vibrações do solo. Algumas espécies até conseguem enxergar, já outras veem apenas vultos ou cores específicas, devido à estrutura dos olhos. As cobras elas não enxergam como a gente, uma visão, ela vai sentir por vibrações, por sensação, calor, então ela vai ver por não imagens como a gente. Então, e para você ver se um animal ele vai te atacar ou não, quando ela te dá alguns sinais, ela balança a cauda, ela fica com a cabeça mais em pé, ela tem um formato do corpo para dar o bote, então a gente vê que o animal está em ataque, que ele vai te atacar. Mas geralmente se você deixar o animal quietinho lá, ele não vai vir atrás e te atacar, então deixando quieto, é só se você chegar próximo realmente do bicho. No Complexo Ambiental Ciro Gevaerd, mais conhecido como Zoo da Santura, em Balneário Camboriú, existem 45 serpentes. Lugares assim, onde elas são mantidas em cativeiro, é o mais próximo que conseguimos chegar delas em segurança. Esses animais estão aqui porque foram apreendidos em situação ilegal e de vulnerabilidade. A gente tem as cobras do milho, que são espécies que são exóticas. Nós temos também a cobra-rei, também exótica, e as pitons. Brasileira, realmente a gente só tem a caninana, a jiboia, a cobra-cipó, a jararaca, a jaraxu e a cascavel. As cobras exóticas geralmente são apreensões de órgãos oficiais, tipo o IBAMA, do IMA. E as da nossa região vieram através de apreensões também, ou as pessoas encontram, ficam com medo, e algumas a gente fica para ficar estudando comportamento e vendo como ela se comporta no ambiente. Elas são exóticas, elas não são brasileiras, não são da América do Sul, e então elas não podem ser soltas no nosso ambiente. Muitas cobras do milho foram encontradas aqui, de repente fugiram de alguma pessoa, de algum criador, e elas não podem estar aqui no ambiente porque elas vão estar disputando o território com as nossas cobras realmente que vivem aqui. Tanto no habitat natural quanto em cativeiros, a alimentação das cobras é a mesma. Outros animais menores. Algumas espécies usam o veneno para paralisar sua vítima ou então se enrolam e apertam até sufocar as presas. Elas têm que ter um ambiente climatizado. Então todos os terrários eles têm um piso térmico, metade dele é térmico, onde que o animal possa ficar aquecido. A alimentação delas era feita dependendo da estação do ano, semanal ou quinzenal ou então até um mês, tá? Todos os alimentos são abatidos, nenhum alimento é dado vivo, tá?
E eles requerem todo o processo de cuidado de terrário, de limpeza d'água. Aqui no parque é uma condição nossa de não estar pegando o animal, manuseando o animal, para evitar esse contato humano, para não humanizá-lo. Então a gente tenta fazer com que ele possa estar o mais próximo do ambiente e se tornar do ambiente, não da pessoa, não está humanizando. As cobras não têm voz, mas podem emitir silvos, fazendo o ar passar por uma abertura na boca. Apesar de serem animais de sangue frio, elas precisam adequar a temperatura do corpo ao ambiente. Por isso, durante o verão, em regiões de Mata Atlântica, por exemplo, é comum vermos mais cobras passeando por aí. Já no inverno, a tendência é que elas fiquem mais escondidas. Olhando assim, é difícil saber se uma cobra é macho ou fêmea. Em algumas espécies, as fêmeas se reproduzem por meio de ovos. Já em outras, como a jiboia, os filhotes nascem prontos. A gente tem um equipamento que a gente acaba introduzindo na cloaca e consegue desenvolver se o animal é macho ou fêmea. Então a gente consegue fazer, mas olhando para o animal você não consegue, esse aqui é macho ou fêmea. Às vezes um raio-x também, dependendo da cobra, você consegue ver alguma coisa, ultrassom. Tem uma estrutura que chama M-pênis, que a gente fala, que é onde na cloaca a gente consegue determinar se o macho tem. Então a gente pega esse equipamento, coloca lá. Se ele tiver um espaço maior, é onde ele coloca esse órgão, o M-pênis. Então ali a gente consegue diferenciar se é um macho ou fêmea. Então a partir dessa estrutura. É igual aos outros animais, o que vai ser igual ao macho, né, que ele tem esse movimento de M-pênis, que são duas estruturas. Então a reprodução é semelhante à de outros animais. Em cativeiro, as cobras podem viver até 30 anos. As pessoas têm muito preconceito com as cobras, então em vida livre, esses animais as pessoas acabam encontrando por medo, por falta de conhecimento, acabam matando esse animal. E muitas vezes a gente fala, o animal não vai te atacar, então se deixando ela quietinha no território onde ela está, se ela não está em casa ou se ela está numa mata, deixa o animal quietinho que elas não vão atacar. Então a gente fala que esses animais, por estar em vida livre, têm uma expectativa um pouquinho menor, mas em cativeiro geralmente a expectativa é maior. É não mexer com ela, deixar quietinha, se caso tiver uma residência, chamar alguém responsável que tem as técnicas de manejo e capturar esse animal. Jamais matar, né? Jamais matar, porque o animal acaba, se aparecer em casa, às vezes é porque a gente acabou invadindo o espaço deles, eles não têm culpa, né, de estarem ali. Então a gente acaba capturando os animais e volta para a natureza. Então não matar, que ele não tem culpa nenhuma, né?